tarde para vocês e a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Vamos lá, fresquinha a informação. Reunião de líderes aí na Câmara. O que eles trataram, doutora Raniele? Bom, a reunião terminou agora há pouco e o presidente da Câmara, Hugo Mota, não quis falar com a imprensa ao sair da reunião, disse que iria publicar a pauta daqui a pouco, porém, os líderes anteciparam para a gente que a urgência, como eu já havia também dito, daquele projeto de lei que deve combater a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais, o projeto já foi aprovado no Senado, está aqui na Câmara sob relatoria do deputado Jadiel Alencar, do Republicanos do Piauí, será votada hoje, a urgência. E amanhã, após a comissão geral no plenário da Câmara dos Deputados, será votado o mérito. A oposição ainda resiste. E o relator, de acordo com informações que eu apurei, conversei com ele, ele participou dessa reunião de líderes, deve apresentar sugestões de alterações para a oposição agora à tarde, às 15 horas, para que eles possam aí não fazer obstrução. Eles já estão em obstrução. Eles dizem que o projeto traz censura para as redes sociais. E esse texto, nesse tema que está em alta, que teve repercussão nacional pelo uso da exploração de imagens de crianças e adolescentes, é, na verdade, um pretexto. O ponto que está pegando, pelo que eu apurei, de acordo com o relator, é a exigência de responsáveis pelas redes sociais aqui no Brasil e a possibilidade de uma entidade nacional fiscalizar e punir essas big techs caso elas não retirem esses conteúdos do ar. É isso que assusta a oposição. O líder do PT na Câmara dos Deputados falou com a gente logo após essa reunião e disse que até nos Estados Unidos há decisões judiciais que proíbem o uso das redes sociais. Vamos ver. Que o pessoal do PL está se opondo ao projeto com um discurso de censura, de que há censura. Eu, inclusive, mostrei que ontem houve uma decisão da Suprema Corte norte-americana, num caso do Mississippi, em que no estado do Mississippi houve uma deliberação sobre justamente esse tema. Criança e adolescente, um projeto muito duro, que proibia criança e adolescente até 18 anos de usarem sem administração da família. E a Suprema Corte decide no dia de ontem que não é inconstitucional. Já a oposição, Carolina Detoni, foi quem falou, o Sóstenes não falou após a reunião. Antes da reunião, ele disse que a proposta é ridícula e que iria continuar fazendo obstrução. Carolina Detoni disse que, na verdade, o governo brasileiro, criticou o governo brasileiro, deveria se debruçar pela punição das pessoas que praticam crimes contra crianças e adolescentes e reclamou dessa possível censura. Vamos ver. As plataformas, pela Meta, pelo TikTok, há um excesso de regulamentação, se usa do pretexto de combater a sexualização infantil para poder controlar as big techs e as plataformas, criando uma autoridade que vai ter poder indiscriminado, que é o mesmo tipo de censura que a gente reclama que está acontecendo hoje por parte do Supremo. Bom, o presidente da Câmara, antes da reunião começar, ele disse que o Congresso precisa se debruçar sobre esse tema, que é um tema urgente, que tem que dar a sua contribuição. Então, pelo que eu entendi, os outros líderes que eu conversei, o Hugo Mota está decidido sim a pautar esse tema hoje e amanhã a votação do mérito. Outras questões que eles debateram foram as pautas levadas pela oposição, como, por exemplo, a PEC do fim do foro privilegiado, eles defenderam que é uma questão urgente, também a PEC a proposta das prerrogativas, que é aquela que prevê que deputados e senadores só serão alvos de ações penais se tiver autorização do Congresso Nacional, e também a anistia. Esses três projetos não foram levados ali para a mesa de votação nesta semana. A oposição insiste e diz que até o fim desta semana, amanhã vai ter outra reunião de líderes, inclusive o Hugo Mota pode colocar aí um desses temas à votação, menos a anistia. Na verdade, esses dois primeiros. E um outro que eu chamo a atenção é um projeto de resolução da mesa diretora da Câmara dos Deputados, em que prevê a punição dos parlamentares que fizerem atos como aqueles que a gente viu há 2 semanas, que eles impediram
o funcionamento da casa, fazendo um protesto, ocupando a mesa, ou outros tipos de atos agressivos. Esse projeto prevê a suspensão imediata por 6 meses de parlamentares que infringirem essas normas. É uma resposta aí que a base estava costurando, uma vez que aqueles 14 deputados listados aqui pelo corregedor podem não ser punidos, uma vez que ele tem um prazo aí de mais de 40 dias para apresentar o relatório individual. Então, essa é uma resolução, não é um projeto. Essa resolução antimotim, é isso? É o projeto de resolução que é enviado pela própria mesa diretora da Câmara dos Deputados. Há expectativa, pelo que os líderes falaram, que seja votado ainda nessa semana. O projeto de resolução é porque, como o nome já diz sobre as normas aqui do Congresso Nacional. Não é um projeto de lei, não é outra coisa. É um projeto de resolução que fala sobre uma punição para esses deputados. E eles chamam a atenção por causa do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, a partir do dia 2 de setembro. Os deputados temem que casos como aqueles sejam frequentes e, por isso, eles já estão se precavendo em editar esse projeto. Raniele, então essa resolução precisa também ser votada. Qual a maioria necessária para aprovar? Maioria que tiver no plenário. Maioria simples. Simples, no caso. Maioria simples. Então a tendência é de aprovar, já que o Centrão está com o Mota nessa aí, correto? É isso mesmo. Até porque o presidente da Câmara não ia botar um projeto desse jeito. A votação, se ele não tivesse o apoio. Tá bom, então vamos ter essa resolução aí da lei antimotim, isso está acertado. 2, anistia e blindagem de deputados, questão do fórum, não é agora, mesmo com toda a pressão da oposição. E o ponto sobre a lei aí da punição / prevenção de novos casos, como o do Ítalo, isso o presidente quer votar amanhã e o Centrão está com ele? A urgência hoje, votação do mérito amanhã, e sim o Centrão apoia essa pauta. A oposição é que diz que vai continuar em obstrução, eles já começaram. Tá certo. Quer dizer, não é ainda a proposta ideal, mas é a proposta possível, Ari? Sim, é a proposta possível, bem longe da ideal. Porque a ideal, a gente sabe, é a regulação das redes sociais. E essa proposta, o que a oposição quer, e que eu acho que o Centrão caminha também nesse sentido, é de aumentar as penas para os criminosos. Mas eu não vejo um avanço sobre a responsabilização das Big Techs. Então, o combinado vai ser o seguinte: os abusadores, os influenciadores e pedófilos serão punidos de maneira mais rigorosa. Mas as Big Techs, que deveriam ser responsabilizadas também, igualmente, porque o algoritmo favorece o crime, o algoritmo favorece a pedofilia, ele facilita a pedofilia, essas, infelizmente, ainda vão continuar imunes. Deixa eu fazer aqui uma analogia, Ari. É como existe o tráfico de drogas e aí existe o cara que trabalha na boca de fumo. Então, o Ítalo é um boqueiro. Isso. Vamos punir o Ítalo? Vamos. Bota ele na cadeia 70 mil anos. Vai outro Ítalo para ocupar aquela mesma boca de fumo, enquanto não se cortar a possibilidade de aquela boca de fumo ser alimentada pelas drogas. É isso mesmo. Ou seja, enquanto a rede estiver lá funcionando à disposição para alguém ocupar e monetizar, vai aparecer outro Ítalo e depois mais outro e mais outro e mais outro. Ou não é assim, Mariano? Eu acredito que seja, Comandante. Agora, o ponto que a Carolina de Tony falou ali, se eu não estiver enganado, é a questão de uma entidade para regulamentar, né? Dentro desse projeto aí, que está sendo proposto, teria essa entidade para regulamentar. Nesse ponto aí, eu tenho minhas resistências, né? Eu acho que tem que ser combatido, eu acho que tem que ser aprovado, mas como é que se daria essa questão? Mas alguém tem que regulamentar, não? Porque quem é que vai regulamentar? A própria... Hoje, quem está regulamentando é a própria... Não, hoje quem está regulamentando é a própria Big Tech, né? Big Tech. Então a Big Tech está lá, ó. A Big Tech ganha muito dinheiro com o Ítalo, correto? Sim. Com o algoritmo, com tudo. Ah, tiraram o Ítalo, agora eu vou botar
o Paulo no lugar do Ítalo. A Big Tech está bacana, punimos o Ítalo, ele está fora. Está bacana, continua lá ganhando o mesmo dinheiro, doutor. Alguém tem que regulamentar o sistema. Se vai ser alguém, não deve ser de governo. Não deve ser de governo. E o projeto não prevê isso. Explica para a gente, Raniele, a quem caberia a regulamentação, de acordo com o projeto? De acordo com o projeto, uma entidade nacional, que poderia sim ser ligada ao governo federal, seria responsável por fiscalizar essas redes sociais, que, se não cumprissem as decisões de retirar o conteúdo sem acionar a justiça, aí elas seriam punidas por essa entidade, que pode, inclusive, aplicar multas. Então, é isso que pesa para a oposição. Eles dizem que pode ser uma entidade totalmente ligada ao governo federal e aí fiscalizar essas publicações aplicando multas. Eles realmente estão aí nessa perspectiva de defender as plataformas. A gente já sabia que havia um lobby antes, agora esse lobby está ainda maior por parte das Big Techs e também porque é um espaço que eles utilizam bastante as redes sociais. Então, eles temem, até porque conteúdos falsos seriam retirados também do ar e é uma coisa que a gente observa que geralmente acontece. Pronto, era isso. Cria uma agência reguladora. Não tem a ANAC, que inclusive os membros são referendados pelo Congresso. Isso. Pronto. E aí define. Agora, o que não pode ficar é sem controle. Aquilo que não tem controle, descontrole.